Drácula era real, mas não como o maior monstro que nossa cultura já criou, mas como um herói nacional, talvez até um santo para o seu povo. Essa é a verdade chocante por trás do nome mais temido da ficção. Uma verdade que não começa em um caixão, mas em um campo de batalha, em 1462. Foi lá que o exército mais poderoso da Terra, liderado pelo conquistador de Constantinopla, parou, em puro terror. À sua frente, não havia um exército. Havia uma floresta de 20.000 corpos empalados. Uma mensagem brutal e desesperada, enviada por um único homem. Como esse homem se tornou o defensor mais selvagem da Europa, para depois ser transformado no monstro que assombra nossos pesadelos? A resposta envolve uma traição real, uma das primeiras fake news da história, e um heroísmo tão grande que se confundiu com a própria crueldade. Fique até o final, porque vou revelar o segredo que a lenda tentou enterrar. Para entender o homem, precisamos voltar à sua infância. Vlad III nasceu em 1431, na Transilvânia. Ele não era um monstro, era um príncipe. Seu pai, Vlad II, era um defensor da fé cristã e foi aceito na prestigiosa Ordem do Dragão, um título que significava honra e coragem. Daí seu nome, Dracul, o dragão. E Vlad, seu filho, era conhecido como Draculeia, o filho do dragão. Um título de honra, não de horror. Mas a nobreza teve um preço terrível. Para garantir a paz com o Império Otomano, Vlad e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues ao sultão como reféns políticos. Imagine isso, um menino de 13 anos, vivendo no coração do império inimigo. Enquanto Radu se adaptava e até se tornava amigo do futuro sultão Mehmed, Vlad cultivava um ódio profundo. Ele não foi quebrado. Ele foi forjado. Ele aprendeu as táticas cruéis de seus captores e esperava sua chance de voltar para casa. Essa chance veio quando Vlad finalmente assumiu o trono da Valáquia. Mas ele não encontrou um reino, encontrou um ninho de víboras. Os nobres locais, os boiardos, eram corruptos e traiçoeiros. Eles haviam assassinado seu pai e seu irmão mais velho. Vlad sabia que não poderia lutar contra o poder otomano lá fora, se tivesse traidores aqui dentro. E sua solução foi terrivelmente literal. Em um banquete de Páscoa, ele convidou centenas de boiardos e suas famílias. E lá, ele os confrontou com seus crimes. Os mais velhos foram imediatamente empalados. Os mais jovens, forçados a marchar por quilômetros e trabalhar até a morte na construção de um de seus castelos. Foi uma mensagem brutal. A desordem na Valáquia havia acabado. Com a casa em ordem, ele mirou no inimigo externo. Quando os emissários do sultão Mehmed II chegaram para exigir o tributo anual, Vlad os confrontou. Eles se recusaram a tirar seus turbantes em sua presença, alegando costume religioso. Vlad disse que reforçaria o costume deles. E pregou os turbantes em suas cabeças. A mensagem para o homem mais poderoso do mundo era clara: a Valáquia não se curvaria. A guerra era inevitável. Vlad tomou uma decisão que selou o destino de sua nação. Se você acredita que histórias de coragem extrema como essa, que desafiam impérios, merecem ser contadas, deixe seu like e se inscreva no canal. O seu apoio nos permite resgatar legados como este, que poderiam ser esquecidos. Mehmed II, furioso, reuniu um exército 3 vezes maior que o de Vlad. Para qualquer outra nação, seria o fim. Para Vlad, era o começo de sua obra-prima de terror psicológico. Ele não enfrentou o exército otomano de frente. Ele sangrou o inimigo. Usou táticas de guerrilha, queimando vilarejos e envenenando fontes, fazendo com que o exército invasor não encontrasse comida nem água. Ele transformou a marcha do sultão em um inferno. O clímax de sua audácia foi o lendário ataque noturno. Vlad, vestido como um soldado turco, se infiltrou no acampamento do sultão com um pequeno grupo de homens. O objetivo: assassinar Mehmed II em sua própria tenda. Por pouco ele não conseguiu, mas o caos que ele causou foi devastador, quebrando o moral do exército otomano. E então, veio o golpe final. Aquele que daria a Vlad sua fama eterna. Quando Mehmed finalmente chegou à capital, encontrou a Floresta dos Empalados. 20.000 corpos. Não era apenas crueldade, era uma mensagem. Era Vlad dizendo ao sultão: tudo que você conquistar, eu já destruí. E o mesmo destino aguarda cada um de seus soldados. O conquistador de Constantinopla, o homem que abalou o mundo, viu aquilo e recuou.
Vlad, o filho do dragão, havia salvado seu país. Ele venceu a batalha. Mas este é o ponto da história em que o herói se transforma em monstro. E o motivo não foi uma mordida de vampiro, mas sim propaganda. Depois de derrotar os otomanos e garantir a sobrevivência de seu povo, Vlad foi forçado a fugir para a Hungria, buscando ajuda de seu aliado, o rei Matias Corvinus, que parecia ser o único capaz de lhe dar o apoio necessário para reconquistar seu trono. Mas, em vez de ajuda, Vlad encontrou uma armadilha. O rei húngaro o prendeu. Por quê? Política pura. Matias Corvinus, embora aliado de Vlad, estava mais interessado em seus próprios interesses do que em proteger o herói da Valáquia. O rei húngaro tinha planos ambiciosos de aumentar o poder de sua dinastia, e isso passava pela obtenção de fundos papais destinados às cruzadas contra os otomanos. Vlad, que já havia provado ser uma grande ameaça para o Império Turco, poderia ser uma carta-chave nesse jogo político. Porém, a aliança com Vlad colocava Matias Corvinus em uma situação delicada. Embora os dois compartilhassem um inimigo comum, o sultão Mehmed II, a Hungria não queria iniciar uma guerra aberta com o Império Otomano, cuja força militar era temida em toda a Europa. O rei húngaro precisava de uma desculpa para não se alinhar totalmente com Vlad sem sofrer as consequências de uma guerra contra o sultão. E foi aí que a prisão de Vlad serviu como uma solução estratégica. O rei Matias usou a prisão de Vlad como moeda de troca, alegando que ele era instável e uma ameaça para a estabilidade da região, o que não era verdade. Em um movimento político astuto, Matias correu para agradar o Papa, obtendo financiamento de uma cruzada, e, ao mesmo tempo, evitando qualquer confronto com o sultão Mehmed II, cujas forças ainda eram poderosas. Mas para justificar a prisão de Vlad, que fora um herói na defesa da Europa, o rei húngaro se viu obrigado a recorrer a algo mais nefasto: propaganda. Aqui começa uma das primeiras campanhas de fake news da história. Matias Corvinus, para manter a imagem de Vlad como um tirano e justificar sua prisão, financiou uma campanha de difamação em larga escala. Panfletos começaram a circular pela Europa, espalhando boatos absurdos sobre Vlad. Em uma época sem televisão, rádio ou internet, essas notícias impressas eram a forma mais eficaz de manipular a opinião pública. Vlad, o herói cristão, foi transformado em um demônio psicopata, um monstro com sede de sangue, alguém que supostamente comia carne humana e bebia sangue dos seus inimigos. Esses relatos não eram apenas exageros, mas distorções completas da verdade. Embora Vlad fosse brutal em suas punições, especialmente ao empalar seus inimigos, a campanha de desinformação o pintou como um monstro além da razão. Ele foi retratado como uma figura sobrenatural, uma criatura das trevas, e não como o líder estratégico e corajoso que realmente foi. Essa narrativa se espalhou pela Europa, e a imagem de Vlad foi completamente transformada. O próprio Papa também entrou no jogo, apoiando essas acusações e, com isso, solidificando a imagem de Vlad como um vilão, uma figura demoníaca, já que ele havia quebrado qualquer esperança de um acordo pacífico com o Império Otomano. Mas, por trás dessa trama, estava uma verdade mais amarga. A sobrevivência política de Matias Corvinus dependia da destruição da imagem de Vlad. Ele precisava que a figura de Vlad fosse apagada da história como um herói, e substituída por uma lenda de terror. Assim, enquanto Vlad apodrecia em uma masmorra, sua verdadeira história foi sendo enterrada, e a lenda de Drácula, o monstro, surgiu das cinzas de uma estratégia política. A manipulação de sua imagem não só foi eficaz, mas se perpetuou por séculos. Tudo isso foi feito em nome de uma política de conveniência, que se sobrepôs ao heroísmo de um homem que, na realidade, apenas lutava para proteger o seu povo de uma ameaça existencial. Vlad ficou preso por 12 anos. Enquanto apodrecia em uma torre, sua reputação era assassinada lá fora. O herói da Valáquia estava sendo transformado, na mente da Europa, em um monstro psicopata. O preço de sua coragem foi o esquecimento de seu heroísmo e o nascimento de sua lenda sombria. Vlad foi libertado e, com o apoio de aliados, lutou uma última vez para recuperar seu trono da Valáquia. Mas a vitória lhe escapou, e ele foi morto em batalha em 1476, aos 45 anos. Seu corpo foi encontrado em uma batalha contra os otomanos, e sua morte marcou o fim de sua era como governante da Valáquia. No entanto, no Ocidente, graças à propaganda de Matias Corvinus e às sucessivas campanhas de difamação, sua imagem como monstro estava selada. Essa percepção foi amplificada por relatos imprecisos e distorcidos sobre sua crueldade, e a lenda de Vlad, o Empalador, perdurou, tornando-se uma das figuras mais temidas da história.
Essa lenda foi consolidada e distorcida ao longo dos séculos, a tal ponto que, 400 anos depois, em 1897, um escritor irlandês chamado Bram Stoker, em busca de um nome para seu romance de vampiro, encontrou o nome Drácula em um livro de história e o achou perfeito. Stoker provavelmente não sabia quase nada sobre o verdadeiro Vlad, e muito menos que ele foi um herói para sua terra natal, defendendo-a ferozmente contra o Império Otomano. Ao escolher Drácula, Stoker não apenas se baseou em uma lenda distorcida, mas ajudou a solidificar a ideia de um monstro vampiro, criando uma conexão que persiste até os dias de hoje, ofuscando a verdadeira história de Vlad III. Mas em sua terra natal, a história era diferente. No século XIX, enquanto a Romênia lutava por sua própria identidade e independência, eles olharam para o passado e redescobriram Vlad. Não como um monstro, mas como um governante duro, sim, mas justo. Um herói trágico que fez o que precisava ser feito para salvar seu povo. A história de Vlad, o Empalador, nos ensina uma lição poderosa, que a linha entre herói e monstro é muitas vezes escrita pelos vencedores e pelos politicamente convenientes. Ele foi um homem de seu tempo, um tempo brutal. Mas seu verdadeiro legado não é o do vampiro, e sim o de um líder que amou tanto sua terra que estava disposto a se tornar um monstro para protegê-la. A propaganda quase conseguiu apagar o verdadeiro Vlad da história, substituindo-o por uma caricatura. Não vamos deixar isso acontecer de novo. Compartilhe este vídeo, especialmente naquele grupo da família no WhatsApp. Mostre a eles a verdadeira história por trás do nome Drácula, para que o legado do herói não seja empalado pelo mito. Agora, queremos ouvir de você. Comente abaixo o nome de outro herói ou heroína da história que você acredita ter sido injustiçado ou esquecido. Vamos usar este espaço para resgatar essas memórias juntos. Obrigado por assistir. E até a próxima história que merece ser contada.